da Sociedade de Pediatria de São Paulo afirma, traz uma explicação fisiológica, fisiopatológica e traz um relato ali, um aspas, de uma resposta ali da American Heart Association a esse questionamento, afirmando, confirmando que não se deve fazer manobra no bebê que está engasgado com engasgo total por líquido. Tá? Na segunda parte aqui da conversa, eu já vou para um outro tipo de literatura. A gente vai agora para os guidelines oriundos do UCOR, para ver o que está lá, como é que está lá descrito isso. Porque a gente tem aqui uma afirmação, que é uma mudança no protocolo. E me parece, inclusive, algo muito factível, uma explicação real, uma explicação de especialistas que faz sentido. Faz total sentido essa explicação dizendo que um bebê que está engasgado com líquido, através do reflexo do engasgo, ele vai liberar essa via aérea em mais de 90% das vezes sem precisar de manobra. Isso aqui é uma coisa. Outra coisa é a afirmação que diz que fazer a manobra nessas situações está errado e que o protocolo mudou. Essa é outra coisa que a gente vai analisar. São duas situações. Uma explicação de uma recomendação, de uma explicação de uma conduta, e a outra de afirmar que essa conduta está equivocada. E lembre-se que no texto teve algo que eu trouxe aqui para vocês, que eu pedi para vocês lembrarem disso aqui, ó. Muitas maternidades no Brasil e no mundo. Olha, o texto ele traz uma orientação ou uma visão, um foco nas maternidades. Isso traz uma informação que é importante que eu vou discutir com você mais no final. Deixa isso aí anotado, que logo para frente eu trago mais isso aqui para você, para a gente raciocinar sobre esse assunto, tá? Primeiro fato está aí apresentado para vocês. Vamos agora para o segundo grupo de fatos. Vamos agora para os guidelines oriundos do UCOR, tá? Léo, o que é o UCOR? O International Liaison Committee on Resuscitation. Isso aqui é um grupo de sociedades médicas do mundo inteiro, que estão aqui representados, ó, que fazem parte desse grande grupo de estudo para poder criar protocolos, recomendações, guidelines relacionados com suporte básico de vida, suporte avançado de vida, primeiros socorros, o que inclui engasgo. Suporte básico de vida, primeiros socorros, está ali incluído aqui. Dentro dos membros do UCOR, tem a American Heart Association. A American Heart Association é um dos membros do UCOR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E atualmente são 9 membros. Tivemos a entrada recente aí da Cruz Vermelha Internacional, do Conselho Indiano, também do IAF, não lembro qual é essa instituição aqui que entrou recentemente. Enfim, e tem também aqui o protocolo, por exemplo, europeu, do European Resuscitation Council, tem o asiático, tem da África Austral, tem o canadense, também tem aqui o ANSCOR, que é o australiano com o neozelandês. Então, assim, a American Heart é um dos, que é o que acaba sendo mais famoso no Brasil, e existem outros aqui. E o texto original da parte 1 afirma que aquilo foi uma resposta da American Heart Association. Então, vou conectar as partes. Então, vamos lá. Eu vou agora mostrar para vocês o que tem publicado para o público sobre esse assunto nessas diferentes instituições internacionais que fazem parte do UCOR e, consequentemente, são tidas como as maiores autoridades do mundo no assunto. O UCOR é a maior instituição internacional, mundial, que cria esses protocolos para falar desses assuntos, sem dúvida. Tanto que a Sociedade de Pediatria de São Paulo se referenciou, perguntou, tirou a dúvida com a American Heart, ou seja, eles enxergam, obviamente, a American Heart como uma autoridade no assunto. E é uma das. Então aqui, a American Heart Association, se você clicar, inclusive, mas se você clicar aqui, por exemplo, ó, no link que eu botei para vocês aqui embaixo, se você clicar aqui, ó, nesse link, ucor.org, você vai para o site do UCOR, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o site do UCOR, ele está aqui. Esse aqui é o site. Lá no site do UCOR tem aqui esse print que eu coloquei para vocês e todos esses links aqui são clicáveis, tá? Então você pode clicar aqui, American Heart Association, ele vai abrir o site da American Heart Association, o site original da American Heart Association, onde você pode vir aqui, por exemplo, ó, Learn CPR, Aprenda RCP. Você vai vir aqui, você vai clicar em CPR and First Aid, que é RCP e Primeiros Socorros. Aqui você vai vir em Resuscitation Science
e aqui você vai vir em CPR-SCC Guidelines, onde tem o guideline da American Heart sobre esse assunto. E aqui no protocolo, aqui na American Heart, você vai clicar aqui Select Guideline. Aqui em Select Guideline você vai vir aqui, por exemplo, em Pediatric Basic and Advanced Life Support, que é o assunto que nós estamos discutindo aqui. E aí, se você abrir, você vai ter aqui as diferentes recomendações sobre esse assunto, de SBV, de suporte avançado de vida. E aqui, se você clicar em tratamento da falha da insuficiência respiratória, aqui, nessa parte você vai ver aqui, ó, Foreign Body Airways Obstruction, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Você vai clicar aqui, e aqui você vai ver todas essas recomendações e textos relacionados com esse assunto que nós estamos discutindo. Então, voltando aqui para o nosso slide, eu recortei para a gente ganhar tempo aqui, ser mais objetivo, a parte que nos interessa. Recomendação forte, oriundo de um nível de evidência C. Se a criança está com FBAL, engasgo. Então, se a criança está com um engasgo parcial, permita que a vítima desengasgue tossindo e observe os sinais. Então está aqui escrito como recomendação essa. De fato, está com engasgo parcial, permita que ela tussa para desengasgar. A próxima que está aqui fala infant, significa lactente, tá? Para infant, para lactentes com engasgo severo, realize ciclos de 5 golpes dorsais, seguidos de 5 compressões torácicas, até que o objeto seja expelido ou a vítima fique responsiva. Isso está lá descrito dessa maneira, para o engasgo severo, ou seja, quando não há tosse efetiva, quando não há respiração. Aqui tem um link para vocês clicarem diretamente para esse assunto aqui, lá no protocolo da American Heart Association, tá? Muito bem, vou agora para outra instituição, vou agora para o Conselho Europeu, que também faz parte do EUCOR. O que é que o Conselho Europeu fala no texto? Aqui, ó, Pediatric Life Support, mesma coisa, pessoal, se vocês quiserem, se você for lá no site do EUCOR, do International Liaison Committee on Resuscitation, você clicar aqui, ó, European Resuscitation Council, ele vai abrir o site do Conselho Europeu. Aí você vai vir aqui, ó, RRC Guideline. Aí você vai clicar aqui, ó, Guideline 2021. Aqui no Guideline 2021, você vai vir aqui, ó, View Guidelines, você pode clicar aqui nesse botãozinho vermelho, e aqui você pode vir em, tá aqui, ó, Pediatric Life Support, que é esse 10, você clica em Download, ele vai baixar para você aqui, tá? O PDF aqui desse guideline, ele vai baixar aqui, literalmente, ele vai te dar acesso ao documento na íntegra do guideline de suporte básico de vida na pediatria, tá? Então, estou te passando todas as referências para deixar bem claro o que é que eu estou passando aqui. Estou construindo esse entendimento aqui com vocês, tá? Pra vocês entenderem aqui passo a passo. Então, aqui, ó, tá aqui o guideline, ó, European Resuscitation Council Guideline 2021. Se você for descendo aqui, você vai encontrar nesse guideline as recomendações para toda a parte aqui de pediatria. E aí lá embaixo, se você descer bastante, você vai chegar aqui na parte que fala de RCP, depois você continua descendo aqui, você vai encontrar um algoritmo aqui de engasgo. Esse aqui é o algoritmo de engasgo europeu na pediatria, que é o assunto que a gente está discutindo. Então, voltando para o slide, então é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, já deixei separado. No texto fala, se a criança está tossindo efetivamente bem, está tossindo, está com engasgo parcial, incentive a tosse. Mais uma vez, se a criança está falando, está chorando, incentive a tosse. Não precisa realizar manobra nenhuma. Só incentive a tosse e monitore a criança para ver como ela evolui. Se a criança continue consciente, mas a tosse se tornou inefetiva, falando ainda de criança, não está falando de lactente, dê 5 golpes nas costas. Se os golpes dorsais não resolverem o engasgo, faça 5 compressões torácicas, se for um bebê, infant, 5 compressões torácicas se for um bebê, ou 5 compressões abdominais se for uma criança. Então, você começa tanto na criança quanto no bebê com 5 golpes nas costas dorsais. Se não resolver, no bebê você faz 5 compressões torácicas, como a gente viu anteriormente na criança, 5 compressões abdominais. Isso é exatamente o que a gente viu até agora. Se o corpo estranho não for expelido e a criança continuar consciente, continue a sequência alternando 5-5. Tá? Da forma que a gente conversou aqui. O objetivo, isso aqui é interessante, ó, o objetivo é desengasgar, resolver até
cada golpe, a cada compressão. Então é melhor você fazer uma compressão, observar se resolveu antes de fazer a próxima do que bater 5 vezes. Isso aqui, às vezes, a gente até eu já errei isso no passado, nas minhas instruções, tá? A gente acha, às vezes, que tem que fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele desengasgou no primeiro, eu não tive tempo de ver e dei mais 4 golpes desnecessários, criando um risco de gerar uma lesão. Então, o que é que todos os protocolos falam? 1, observei, não resolveu. 2, não resolveu. Aqui, ó, inclinadinho, ó. 3, entende? O objetivo é desengasgar cada golpe. Você está dando um golpe para ele desengasgar. Se não desengasgar, você dá o próximo. Ok? Isso aqui é uma observação. Então, observe, mais uma vez, o protocolo europeu ele fala só de engasgo parcial, incentive a tosse, e engasgo total, faça os golpes. É o que está escrito aqui. Aqui é o algoritmo que está lá, ó. Suspeita de engasgo, tosse efetiva, incentive a tosse. Pessoal, está em inglês, não reclame. Às vezes o pessoal reclama está em inglês. É porque está em inglês lá no site. Estou aqui trazendo para vocês e traduzindo, tá? Se a tosse estiver inefetiva, consciente, lactente, 5 golpes dorsais, 5 compressões torácicas e na criança 5 golpes dorsais, 5 compressões abdominais. Se ficar inconsciente, aí você vai para o protocolo de inconsciência. Mais uma vez, é isso que está escrito. Se você ler o texto inteiro, não aparece nem do da American Heart Association, nem no europeu, essa observação de líquidos. Não aparece. Não estou dizendo que não existe. Está errado o que a Sociedade de Pediatria de São Paulo colocou. De forma alguma. Provavelmente está certo. Provavelmente existe. Porque a American Heart mandou um e-mail dizendo isso. Só que isso não está aqui no protocolo escrito. E eu vou discutir para vocês essa grande questão. Se existe, por que não está no protocolo? Eu não estou excluindo, não existe. Deixar claro. Existe. A Sociedade de Pediatria de São Paulo afirmou que existe e mostrou que a American Heart mandou um e-mail dizendo que, de fato, não é para fazer se tiver engasgado por líquido. Mas eu já vou começar a levantar um questionamento. Se não é para fazer quando está engasgado por líquido, por que não está escrito aqui? E por que aqui está escrito muito claramente de que se está com engasgo total, é para fazer a manobra, sem especificar se é líquido ou sólido? Está deixando assim para o público ler. A gente vai discutir isso na terceira parte, quando eu for falar da minha interpretação disso. Por enquanto eu vou ficar nos fatos e eu estou levantando alguns questionamentos para a gente pensar juntos. Então eu estou sendo bem didático, bem pausado para a gente deixar claro aqui a situação. Então tá aqui o que o protocolo europeu fala. Vamos agora para mais uma fonte, tá? Vamos aqui para mais uma fonte. Aqui é o ANSCOR, que é o protocolo australiano e neozelandês. Eles trabalham juntos, lá da Oceania. Tá? Australian Resuscitation Council e o New Zealand Resuscitation Council. É um protocolo unificado para ambos, que também é um membro oriundo do IUCOR. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Vou voltar aqui para o site do IUCOR, que é esse aqui, ó, International Liaison Committee on Resuscitation, onde tem aqui o link da American Heart, onde tem aqui o link europeu, onde tem aqui o link do ANSCOR. Se você clicar aqui no ANSCOR, tudo que eu estou mostrando para vocês é o que está aqui. Eu não estou inventando absolutamente nada, trazendo... Inclusive é o que está no ar, não é material antigo, é o que está no ar. Tanto que eu me perguntei, falei, caramba, será que eles mudaram e eu não vi? Será que mudou? Que a grande questão da live é, o protocolo mudou? Houve uma atualização? Então eu fui lá ver se tinha alguma informação nova, repassei todos esses protocolos e estou trazendo para vocês aqui os prints do que eu encontrei. Então tá aqui, ó, vou clicar aqui no mapa da Austrália, que é o que ele traz aqui no site, tá? E aqui, você vai aqui, ó, Basic Life Support, você clica aqui, ó, Basic Life Support, BLS, ele vai abrir aqui, ó, Guideline 4, aqui, ó, Airway, vias aéreas, é aqui que você vai encontrar a parte de engasgo. E aqui você vai descendo, e aqui tem, ó, reconhecimento de obstrução das vias aéreas superiores, manejo da obstrução das vias aéreas, do engasgo, reconhecimento da gravidade, tosse efetiva, engasgo parcial e tosse inefetiva, engasgo total. O protocolo australiano, ele é mais específico na explicação dos tipos de engasgo, porque o americano e o europeu, eles são mais resumidos, eles não falam muito sobre aquelas informações. Eu falei, pô, será que algum deles menciona isso? Aí fui fuçar em vários locais. Então, voltando aqui para o nosso slide, tem aqui, ó, para vocês, mais uma vez, no site do ANSCOR, com aquele print que eu mostrei para vocês, ó, Guideline 4, vias aéreas, tem aqui tudo direitinho descrito.
Aí lá nesse guideline ele mostra aqui as técnicas, né? Ele é interessante esse guideline que ele mostra algumas variações de técnica que os outros não mostram, né? Sentado na cadeira, a criancinha, assim em cima do joelho, né? Inclinado, um adulto na cadeira, o bebezinho aqui, tá? E aí ele traz um algoritmo também, o australiano, igualzinho o europeu. Se tiver com a obstrução parcial, incentive a tosse, tá aqui, ó. Se tiver com obstrução total e tiver responsivo, faça 5 golpes dorsais e, se não for efetivo, faça 5 compressões torácicas. Tá? Tem uma peculiaridade do algoritmo australiano, que é interessante, né? Porque todos eles são oriundos do UCOR, todos eles estão embaixo do mesmo guarda-chuva, mas às vezes existe diferença entre esses protocolos. Você viu que o europeu, ele falava para você fazer 5 golpes dorsais, não é? E depois você fazer 5 compressões abdominais na criança, ou no adulto, 5 compressões abdominais, e no bebê 5 compressões torácicas. O australiano, ele não recomenda fazer compressões abdominais, aquilo que é chamado de manobra de Heimlich, jamais. Ele inclusive justifica no texto, vocês vão poder ler aqui, vou mandar o link para vocês aqui nesse PDF, ele fala que essas compressões abdominais elas correm o risco de gerar uma lesão, ele não recomenda, jamais, ele contraindica compressões abdominais. Isso aqui é o protocolo australiano. Então ele recomenda sempre 5 golpes dorsais no adulto, na criança ou no lactente, e depois 5 compressões torácicas se não der certo. E mais uma vez, aqui ó, fala da severidade, ele descreve, ele tem uma parte que ele especifica aqui, essa parte de, aqui ele fala dessa parte, deixa eu ver onde é que ele está aqui, o OneScore, esse aqui, tá vendo essa parte aqui que ele fala de severidade, ó, você clica aqui, ó, não está escrito também da parte do líquido, não está escrito aqui da parte do sólido. Então, assim, interessante porque nenhum desses protocolos traz essa informação de líquido e sólido. Vamos lá. Vou continuar aqui, mostrar mais um para vocês também oriundo do UCOR. Esse último aqui que eu quero mostrar para vocês, aliás, o penúltimo, é o do Conselho da África aqui. Ressuscitação Council of Southern Africa. Olha o que ele fala, que é um algoritmo, ele não tem texto, ele só tem um algoritmo lá no site, mostrando a mesma coisa dos demais, com uma pequena diferença. Se tiver tossindo, incentive a tosse. Se tiver com engasgo total no bebê, 5 golpes dorsais. Se não der certo, 5 compressões torácicas, que é a mesma coisa, tá? É engraçado que no adulto e na criança ele faz o contrário. Ele recomenda começar com compressões abdominais e, se não der certo, fazer compressões torácicas. Ele recomenda diferente, ao contrário, a sequência. Mas no bebê, mesma coisa. E também não aborda. Aqui a Cruz Vermelha Internacional, um dos novos membros do UCOR, que entrou recentemente. Tem aqui, ó, esse aqui é o guideline completo da Cruz Vermelha Internacional. Coloquei para vocês aqui o link desse guideline completíssimo, tá? Vocês vão poder baixar aqui, ó. Você clicar aqui no guideline, ó, é um material de 476 páginas de primeiros socorros, material super completo aqui, ó, que tem a parte de engasgo, primeiros socorros, tem um monte de coisa aqui. Vocês vão poder ler com calma. Eu trouxe para vocês aqui a parte de engasgo. Tá aqui, ó, engasgo parcial. Se a tosse está ausente ou não está forte o suficiente, o paciente consegue falar, chorar. Basicamente, ele fala para você, para você observar e, obviamente, não fazer, né, ou incentivar, porque como é um bebê, o bebê você não consegue, no bebê você não consegue incentivar a tosse, você não consegue falar para o bebê, tussa mais, você vai observar. Enfim, não tem a manobra aqui recomendada de desengasgo no engasgo parcial. Agora, engasgo total, também aqui, ó, engasgo total, tem a recomendação de você fazer aqui as manobras aqui, ó. Aqui, ó, no bebê, tá lá todo o protocolo do mesmo jeito aqui, ó. Se o bebê está tossindo, espere, etc., monitorize o bebê, veja se ele evolui para uma obstrução total. Então tá engasgado parcial, observe. Engasgo total, se o bebê não consegue tossir, respirar, etc., 5 golpes dorsais. Se não for, se não der certo, faça lá os 5 compressões torácicas, né? Do mesmo jeito que os demais, perdão. Aqui o que ele está falando aqui em cima é como reconhecer o engasgo parcial e aqui o engasgo total, perdão, aqui não aqui ele consegue respirar, basicamente ele fala, tá tendo realmente aqui algum tipo de ruído, pode ser que ele tenha com dificuldade de passar,
mas você percebe que ele está respirando. E já no total, ele pode estar em pânico, ele pode ficar cianótico, ele não consegue falar, não consegue tossir, não consegue respirar, é basicamente como você reconhecer. Tá? E aqui ele não aborda a diferença também de líquido e de corpo sólido, não aborda. E aí ele fala aqui no bebê qual é a conduta igualzinho os demais, tá? Então, agora eu vou trazer qual é o nosso posicionamento aqui. Eu trouxe para vocês aqui, na parte 1, o que a Sociedade de Pediatria de São Paulo trouxe, né, na sua publicação. Aqui é o texto que eu mostrei no início, de engasgo com líquido em bebês menores de 1 ano, que a Sociedade de Pediatria de São Paulo postou, dizendo aqui, ó, não estão indicadas para engasgo com líquido, mesmo que a criança não esteja respirando, as manobras de desobstrução. E aí ele falou lá embaixo, que eu pedi para você prestar atenção nisso aqui, ele chegou e falou aqui, ó, muitas maternidades no Brasil e no mundo realizam a manobra de desobstrução. Bom, de forma equivocada, falou das maternidades. Então eu mostrei para vocês aqui a primeira parte da live, que foi essa parte que gerou essa dúvida. Na segunda parte, eu mostrei para vocês os guidelines do UCOR, que inclui a American Heart Association, onde você pode pesquisar, vou te mandar todos os links, onde em nenhum deles aparece a citação da diferença de líquido e sólido. E repito, e agora você vai entender agora por que nessa parte 3, eu vou reforçar que o que a Sociedade de Pediatria de São Paulo falou, provavelmente não está errado, provavelmente está corretíssimo, inclusive. Porém, a grande pergunta é, o protocolo mudou? Será que o protocolo mudou? Será que a gente tem que, apesar de aquilo que o texto de São Paulo, da Sociedade de Pediatria, falou ser verdade, será que a gente tem que mudar a nossa forma de ensinar engasgo? Dizendo que é para olhar se tem líquido, se foi por líquido, levantar o bebê, esfregar as costas, para ver se resolve 9 em cada 10? Essa é a grande questão. E é isso que eu vou responder para vocês, tá? Agora, presta atenção que você vai entender agora o que é que eu vou te explicar. Pessoal, chega aqui rapidinho, por lá, vem cá. Tem uma coisa chamada assim, ó, didática. Didática é basicamente quando a gente quer transmitir um conteúdo, um conhecimento para alguém, a gente utiliza uma estratégia de comunicação para que a outra pessoa possa aprender o que eu estou buscando ensinar e que essa pessoa consiga replicar esse conhecimento ou colocar em prática, gerar uma transformação. Então a didática significa explicar, ensinar a coisa certa para a pessoa certa, no momento certo, da forma certa. A coisa certa para a pessoa certa, no momento certo, da forma certa. Questionamento que eu vou trazer para você. Será que a gente tem que ensinar um mesmo assunto para todas as pessoas da mesma maneira? Será que quando você vai ensinar um assunto para uma criança, você vai ensinar da mesma maneira que você ensina para um adulto? E quando você ensina para um adulto que é leigo no assunto, será que você vai ensinar da mesma maneira que você ensina para um especialista no assunto? O mesmo assunto, ele pode ser abordado de diferentes formas. Sim ou não? Ok? Então isso aqui é a didática. Vamos para aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha que interessante isso. Traz aqui, Lúcio. Olha que interessante isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó, turma. Isso aqui é o protocolo. Eu vou fazer um parêntese, eu vou para um outro assunto dentro do protocolo de SBV, para você entender onde eu vou chegar com essa conclusão dessa live. Estratégias de ensino. Isso aqui é o assunto que fala de fazer compressões enquanto o DEA está carregando. Olha o que está escrito aqui, ó. É razoável, é possivelmente razoável, enquanto você está carregando o desfibrilador manual, que é o desfibrilador que o médico usa lá na unidade, aquele que dá o choque, diferente do DEA ali. Esse aqui é o DEA, por exemplo, aqui, ó, desfibrilador externo automático. E o desfibrilador manual é aquele que tem as pás metálicas da unidade avançada. Então, é possível aqui, ó, continuar fazendo compressões enquanto ele está carregando logo depois da análise do ritmo. Olha que interessante isso. E aí ele fala aqui, ó, existem diferentes abordagens na hora de carregar o desfibrilador manual durante a ressuscitação. Não é incomum que as compressões torácicas sejam pausadas para a detecção do ritmo durante a análise, ela é pausada, e continua durante o momento que o desfibrilador ele está sendo carregado para dar o choque.
Ele fala aqui depois que essa abordagem, né, é interessante porque você consegue fazer algumas compressões e perfundir o coração antes de apertar no botão e dar o choque. Olha que interessante. Vem aqui nessa estação aqui. Então, eu estou fazendo um atendimento de suporte básico de vida. Imagine aqui que eu cheguei, ó, a cena está segura. Ei, senhor consegue me ouvir? Não responde. Aí você liga para o 92, você vai buscar um DE, vou avaliar aqui se o paciente tem pulso, se o paciente respira, etc e tal. Decido fazer minha RCP. Aí começo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o DE está aqui, ó. Peguei o DE, por exemplo, ó, e vou ligar o DE. Presta atenção nisso aqui que você vai entender o paralelo, ó. Liguei o DE, coloquei aqui do lado da cabeça. O DE vai falar comigo. Ó, coloco os eletrodos aqui no tórax. Encaixo aqui, ó. Olha. Encaixei. Continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele está analisando, eu não posso tocar. Porque se eu tocar, ele pode errar a análise. Choque recomendado. Aí eu recomeço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Administrei, voltei. Observe. Você pode ter achado estranho o que eu fiz. Fala, Léo, peraí, você fez compressões enquanto ele estava carregando? Eu afastei da análise e depois, enquanto ele estava carregando, eu voltei a fazer compressões. Mas no suporte básico de vida a gente não ensina isso. Tanto que o protocolo ele coloca ali o quê? No desfibrilador manual. Qual seria o correto aqui? Estou fazendo as compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não toque o paciente. Olha. Choque recomendado. Carregando. Eu não tenho que tocar. Afaste-se. Ele mandou eu afastar. Ó. Ó quanto tempo eu estou afastado. Agora eu administro e volto. 1, 2, 3, 4, 5. Qual foi a diferença dos dois atendimentos? O protocolo, ele fala que o ideal é interromper o mínimo possível as compressões. Porque quanto menos a gente interromper as compressões, maior a sobrevida do paciente. Quando você vai fazer um curso de ACLS, Suporte Avançado de Vida, a CLS tem a estação de BLS, Suporte Básico de Vida. Quando eu fiz, uma das vezes que eu fiz como aluno, na estação de suporte básico de vida, com o desfibrilador externo automático, o instrutor ensinou a fazer as compressões enquanto ele estava carregando. Por quê? Porque eu sou um profissional treinado, eu sou um profissional de suporte avançado de vida, eu estou bem acostumado e confortável com esse tipo de atendimento. Eu não podia estar tocando nele durante a análise, porque senão ele ia errar a análise, mas na hora que ele falou choque indicado, já que está escrito no protocolo que eu posso fazer as compressões se eu tiver com desfibrilador manual, por que eu não poderia fazer se eu estou com desfibrilador externo automático? Não há motivo. Então, o profissional de suporte avançado de vida, ele vai lá com o DE e faz algumas compressões enquanto o DE está carregando, porque não vai atrapalhar em nada, e na hora que ele carregou, ele para, dá o choque e volta, porque ele interrompeu ao mínimo possível o momento sem as compressões e ainda deu aquela perfundida no coração antes do choque para dar uma chance maior desse coração voltar a ter um batimento cardíaco caso a atividade elétrica seja reorganizada. Mas, Léo, se é melhor fazer as compressões enquanto o DE está carregando, por que no protocolo não está escrito isso? Que é para fazer isso com o DE? O protocolo não está escrito lá. Está escrito que é fazer com o desfibrilador manual. E por que você, como formador de instrutor, você não ensina isso para os seus alunos se você sabe que é melhor? Eu não ensino porque no protocolo está dizendo que não é para ensinar. Eu sou multiplicador de conhecimentos. Se o protocolo está dizendo que não é para ensinar, tem um motivo para isso. Quem cria esses protocolos, ele pensa assim, ó, tem um público-alvo que eu quero me comunicar com ele. Tem um público-alvo que eu quero me preocupar como é que eu consigo ser o mais didático possível com ele. O protocolo de SBV é para quem? É para o profissional que está dentro da maternidade trabalhando? É para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, para o médico, para o pediatra, que está lá dentro da maternidade? Fisioterapeuta? Ou o protocolo de SBV que está publicado ali, ele é para a população em geral? Ele é para o leigo? Ele é para o profissional de suporte básico de vida? É para quem o protocolo que está publicado ali pela American Heart Association? Por que será
que não está escrito ali no protocolo da American Heart Association que existe o engasgo total por líquido e existe o engasgo total por objeto sólido. Se isso é tão importante assim, e deve ser mesmo, é muito melhor deixar o bebê desengasgar sozinho, porque você sabe que 9 em cada 10 casos ele vai desengasgar sozinho muito rapidamente, apenas observando e massageando, estimulando as costas, sem precisar agredir o bebê. É verdade. É ótimo. Chega a arrepio falando isso. É a conduta que se espera de um profissional da maternidade, conforme está no texto. Mas será que a American Heart Association, o Conselho Europeu, o Conselho Sul-Africano, o Conselho Australiano, a Cruz Vermelha Internacional, que em alguns aspectos não concordam nos seus protocolos, nesse aspecto todos concordaram em não colocar a diferença do engasgo total por líquido, do engasgo total por sólido? Será que foi por acaso? Será que foi uma omissão? Ou será que está tão óbvio que engasgo total significa dizer por sólido, não por líquido, que não precisaram colocar isso? Acho difícil essa segunda opção. Me parece que esses protocolos, que têm como público-alvo leigo o profissional suporte básico de vida, eles buscam simplificar, diminuir as variáveis para diminuir a chance de ter uma dificuldade na assimilação do conhecimento. Então ele vai para uma estratégia de que é melhor ensinar algo mais simples, que é eficaz para a grande maioria das pessoas que vão poder agir e no número absoluto de casos vão ter muito mais vidas salvas porque vão agir rápido, do que criar algumas nuances difíceis de ser detectadas por um leigo, se é um corpo estranho, se é líquido, se é sólido, e criar 2 protocolos que podem gerar confusão e não ação. Porque para o profissional que já é da área, para o especialista, é muito claro, é muito óbvio, ao ponto de poder fazer compressões enquanto o DEA está carregando. Mas para o leigo, para quem está começando, Daniel Castelo Branco, grande parceiro que está aqui nas lives, que está aqui no IBRAP, médico do SAMU aqui de Salvador, ele sempre fala assim, ó, os protocolos têm o objetivo de diminuir a carga cognitiva para a tomada de decisão, no seu nível de capacitação, no seu nível de entendimento. Então, didática é ensinar a coisa certa para a pessoa certa, da forma certa, no momento certo. Então, voltando para aqui, qual é o posicionamento do IBRAP em relação a esse assunto? Primeiro, eu acho e afirmo que a Sociedade de Pediatria de São Paulo está correta no seu posicionamento quando ela fala, aqui no seu site, que não estão indicadas para engasgo com líquido as manobras, tá aqui, porque ela fez uma consulta da American Heart Association, a American Heart Association respondeu que de fato existe asfixia líquida, que existe o engasgo com corpo estranho sólido, líquido, e que a conduta é diferente. A American Heart escreveu isso para quem? Para a Sociedade de Pediatria de São Paulo, que no seu próprio texto, intencionalmente ou não, foi colocado muitas maternidades no Brasil e no mundo realizam a manobra. Então será que, o questionamento que eu faço, a American Heart Association não respondeu isso para os especialistas? Para quem está na maternidade? Por quê? Se fosse o caso da American Heart Association falar isso, por que não colocar isso no protocolo que está disponível para todo mundo? Se houve uma atualização do protocolo, por que não pegar esse texto e colocar lá no texto que está disponível para todo mundo? Pode ser, inclusive, que essa atualização venha em algum momento no futuro, na próxima publicação que vai ter agora em 2025, pode ser. E na hora que isso estiver publicado por todos os órgãos que geram protocolos e guidelines sobre esse assunto, que fazem parte do IUCOR e que são vistos como as maiores autoridades no assunto, as quais nós levamos como base para a criação das recomendações como multiplicadores do conhecimento, se houver essa mudança lá, eu vou mudar aqui também. E passarei a ensinar conforme está lá, porque não é direito meu, como multiplicador do conhecimento no meu entendimento, pegar uma referência que tem muito mais know-how, cientistas, pessoas do que eu, e eu decidi mudar essa estratégia para os meus alunos. Eu não acho que isso seja o melhor seja eu, que eu me mantenha fiel ao que está lá escrito, e se mudar, me manterei fiel a isso. Então me parece que talvez esteja acontecendo, talvez um grande mal-entendido, ou uma falha de comunicação,
onde todos estão certos. Porém, as estratégias de ensino são distintas para grupos de pessoas distintos. Essa é a minha posição, esse é o que eu imagino. Então, o que é que eu recomendo, eu levo aqui para os meus alunos do IBRAP, para a nossa formação de instrutor de SBB? Qual é o nosso posicionamento em relação a essa parte de lactente? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, o protocolo europeu. Porque o protocolo American Heart, por exemplo, ele não tem algoritmo desse assunto, ele não deixa isso de forma tão didática como o europeu, como o australiano. Então tá aqui, ó. Se a tosse está efetiva, olha como é simples. A tosse está efetiva, incentive a tosse. Se a tosse não está efetiva, coloque o bebê no antebraço, independente do tipo de corpo estranho, porque não tem descrito no protocolo isso, e faça os golpes. Inclusive, o protocolo ele fala que você pode começar com golpes mais leves e aumentando a intensidade dos próximos na medida que não desengasga. E aí, olha só, será que não é por esse motivo que eu vou te falar agora que a American Heart de repente e os demais não decidiram entrar nessa diferença de líquido e sólido, talvez? Se ele desengasga sozinho, na maioria das vezes, o simples fato de ver que o bebê está engasgado, colocar ele no bracinho, vir aqui, nesse tempo ele já pode até desengasgar sozinho em alguns casos, antes mesmo de dar o primeiro golpe, se essa é a tendência natural. Como de fato acontece na maioria das vezes. Eu estou com um bebê atualmente, um dos meus filhos tem 10 meses, e já engasgou total com o alimento e desengasgou sozinho. Inclusive, uma das vezes eu ia me preparar para fazer e ele desengasgou no meu braço. E no momento que eu estou me preparando, o primeiro, ó, eu já vou mais leve, não vou machucar ele, muito pouco provavelmente eu vou machucar ele no primeiro. Será que esse estímulo já não vai ajudar ele a desengasgar? Se eu tenho que estimular, o que é o objetivo desse estímulo aqui? Ou esse estímulo não tem nenhum objetivo? Se tem esse estímulo, isso aqui também é um estímulo. Então será que, para simplificar o protocolo, American Heart e demais instituições não decidiram evitar essa variável de líquido e sólido, que olhando para o todo, para quem esse protocolo busca se comunicar, que é o leigo, que é o profissional de suporte básico de vida, ele não decidiu propositalmente não tocar nessa variável para não gerar uma confusão que possa levar a algum tipo de equívoco na atuação? E deixar essa recomendação, que de fato é uma recomendação que faz sentido, para o especialista que engasgou. Não, mãe, fique tranquila, aqui vai resolver, ó, ficou aqui, ó. Assim como tem aquela crise de asfixia pelo choro, que você já viu esse caso provavelmente, o bebê que chora, chora, chora e fica asfixiado, ele pode ficar vários segundos, fica até cianótico, depois volta a respirar. Não adianta também no bebê asfixiado fazer os golpes dorsais, correto? É observar, assim que o protocolo fala. Da mesma forma, está corretíssimo provavelmente a Sociedade de Pediatria de São Paulo. O especialista, o profissional que já tem maior grau de maturidade, que pode ser inclusive você, sabendo dessa informação. A gente pode fazer isso. Olha, já sei que existe isso, a Sociedade de Pediatria de São Paulo falou, bebê engasgou total com líquido, mãe, tranquilo aqui, ó, tô com ele, ó. Vai desengasgar aqui, ó, tá tranquilo, deixa eu observar aqui, ó. Aqui, ó, vou estimular aqui, ó. Pronto, desengasgou, não precisa dar golpe. Maravilha. Correta a recomendação. Mas será que isso tem que ser ensinado para todas as pessoas dessa maneira? Sendo que não está assim em nenhum protocolo de suporte básico dos que a gente traz do IU. Qual é esse o grande questionamento? Então, respondendo essa pergunta aqui, respondendo essa pergunta que foi feita no início, engasgo no lactente, tudo mudou? Eu diria, minha resposta é não, não mudou. Sempre deve ter sido assim, ou é assim há muito tempo. Mas os órgãos, como a American Heart, como o Conselho Europeu, etc., decidiram por algum motivo, que segundo a minha interpretação, é um motivo didático, não trazer algumas nuances e variáveis para gerar mais um entendimento mais facilitado e gerar uma ação mais assertiva com risco de danos muito baixo, nesse caso. Assim como qualquer outro protocolo que você pegar na sua vida, qualquer um, o especialista com anos de atuação, provavelmente ele vai fazer diferente do que está no protocolo aí, algumas coisas. Porque como o Dan sempre fala também, Daniel Castelo Branco, o protocolo é uma trilha. O protocolo não é um trilho. A trilha é flexível, o trilho é rígido. A trilha é para ajudar a maioria, quem tem menos experiência, que está começando, para diminuir a carga cognitiva para a tomada de decisão. Então ele simplifica.
ele talvez não seja o mundo ideal de quem sabe muito sobre o assunto. Quem sabe muito sobre o assunto, pode ser que ele tenha uma conduta diferente de quem sabe menos, apesar dos protocolos. Por exemplo, uma reanimação de uma parada cardiorrespiratória que aconteceu dentro de uma sala de hemodinâmica com o paciente lá. Pode ser que o hemodinamicista, que lida com isso todos os dias da vida, faça algo diferente do que está no protocolo do ACLS, que é feito para o profissional da porta de emergência, do APH, entende? Então essa é a minha reflexão sobre o assunto, que revisando toda a literatura que a gente se apoia para falar sobre o tema, eu não vi uma mudança no texto separando a recomendação de líquido e sólido. Apesar de a Sociedade de Pediatria de São Paulo estar certamente correta dentro da sua recomendação, já que foi feita uma consulta da American Heart e foi respondido, e ele está falando ali no texto, os profissionais ali das maternidades, talvez que para esse público, de fato, seja uma conduta muito mais assertiva, sabendo que não são os golpes que vão resolver o engasgo total por líquido, e sim o estímulo ou o reflexo do engasgo que vai desengasgar a vítima sozinha. Se você puder evitar submetê-la a golpes, é melhor, já que, mas isso não é para ser talvez espalhado para todos. Captaram, turma? Qual é a nossa visão aqui que eu quis trazer para vocês? Por isso que eu fiz essa fundamentação em cima da literatura, beleza? Ok? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Ou seja, Cleiton, eu diria isso aí, você concluiu bem. Continua fazendo a mesma, mas continua estudando, continua se aprimorando. Você aprendeu uma coisa mais aprimorada, mais rebuscada da sociedade, que pode ser que você, ao se deparar, se você tiver um nível de instrução maior, você não vai fazer um golpe dorsal num lactente que está com engasgo total por líquido. Você vai observar porque você sabe que existe essa recomendação. Mas na hora de ensinar em larga escala, eu prefiro manter fielmente ali ao que está na literatura sobre o assunto. E se mudar o que está na literatura dessas instituições que nos servem de referência, eu prontamente mudarei também a minha forma de lecionar esse assunto. Fiz uma live um pouco mais longa para falar sobre esse assunto, porque para explicar eu precisava de mais tempo. Não daria para eu pegar e falar isso rapidamente, porque com menos tempo isso poderia ser talvez mal interpretado, eu poderia não conseguir me expressar da forma adequada em relação a esse assunto, por isso que eu quis embasar melhor. Espero que vocês tenham captado e que vocês possam, quem sabe, multiplicar esse conteúdo. E assim, não me coloco aqui como dono da verdade, como dono da razão. Sempre posso estar equivocado no que eu estou dizendo, e se eu perceber em algum momento que eu estou equivocado, prontamente irei corrigir. A gente não pode ter a prepotência e a arrogância de acharmos que, independente do tempo de estudo, de experiência, nós somos os donos da verdade. Jamais. Então, desconfie do que eu falo, do que você lê, crie o seu raciocínio, vá para a literatura, e quanto mais a gente estudar, mais a gente vai conseguindo construir um pensamento crítico sobre os diferentes assuntos. Nossa área exige isso. Exige bastante. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.